Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Simone Araújo e hoje nós veremos mais um tópico da nossa disciplina de Sistemas Agroecológicos de Produção Animal. Falaremos hoje sobre o Sistema Intensivo de Suínos Criados ao Ar Livre, o SISCAL. Na aula de hoje, a gente vai abordar quais são as principais diretrizes do SISCAL, as instalações e os equipamentos que são utilizados na implantação desse sistema, o manejo nutricional, reprodutivo e sanitário que são empregados aos suínos nesse sistema e as principais diferenças entre o SISCAL, que é o Sistema Intensivo de Suínos Criados ao Ar Livre, e o SISCOM, que é o sistema tradicional de criação de suínos em confinamento. Bem, alunos, antes de iniciarmos o assunto, é importante a gente esclarecer alguns conceitos importantes, principalmente considerando que aqui na nossa turma a gente tem alunos de várias formações. Primeiramente, é importante a gente entender o que é uma marrã. A marrã, gente, é a nomenclatura dada à fêmea jovem destinada à reprodução, até o momento que esse animal desmama a primeira leitegada. Então, a fêmea suína, que é usada na reprodução e que emprenha pela primeira vez, até o momento dela desmamar a primeira leitegada, ela é chamada de marrã. E matriz, por sua vez, é a fêmea utilizada para a reprodução, visando o melhoramento genético da espécie ou o aumento da população. Então, as fêmeas adultas utilizadas na reprodução são chamadas de matrizes. E cachaço, varrasco ou varrão é o suíno macho não castrado utilizado para a reprodução. Então, os reprodutores na suinocultura são chamados de cachaço, varrasco ou varrão. Leitões é a nomenclatura dada aos suínos neonatos até o momento do desmame. E leitegada é o nome dado à ninhada de leitões. E cevados, gente, é a nomenclatura utilizada para denominar os suínos terminados que são destinados ao abate. O SISCAL, gente, quando comparado aos demais sistemas de criação de suínos que são feitos em confinamento, ele é considerado um sistema que leva em conta as diretrizes do bem-estar animal. Portanto, gente, ele é considerado um sistema ético e que respeita o animal, o bem-estar desses animais e o comportamento natural da espécie. Alguns escritores falam que por isso que ele é denominado como um sistema de criação e não um sistema de produção de suínos. Porque, segundo esses autores, quando eu falo sistema de produção, eu estou visando somente o meu produto final, que é o rendimento de carcaça, a produção de carne e o animal que será abatido. No caso do SISCAL, não, a gente estabelece como um sistema ético que vai priorizar o bem-estar animal. E o animal em pleno bem-estar, em plenas condições de saúde e estando livre para expressar o seu comportamento natural, ele vai ter condições de me dar um produto final mais bem acabado. Então, alunos, o SISCAL, desse modo, ele se caracteriza por ser um sistema que visa a criação de animais em áreas abertas, com formação de piquetes. Esses piquetes são importantes para a divisão dos animais de acordo com a fase de criação. Esses piquetes, eles também devem dispor de boa cobertura vegetal e sombreamento para manter os suínos em ambiente limpo, com conforto térmico, com alimentação balanceada, água à vontade e dispor também de espaço físico suficiente para que os animais possam expressar o seu comportamento natural, explorando junto de outros animais e com medidas que evitem todo tipo de sofrimento. Então, no SISCAL, o animal ele tem espaço, tem um ambiente sombreado, onde ele está livre para expressar o seu comportamento natural, interagindo com outros animais. Portanto, gente, por todas essas diretrizes, o SISCAL ele se caracteriza por ser um modelo de criação eficiente, porque ele visa o bem-estar animal. Além disso, ele é ambientalmente correto, ético e socialmente aceitável.
Existe um consenso entre os produtores, e na maioria dos artigos vocês vão encontrar isso também, que o Siscal ele só é eficiente do ponto de vista econômico se os animais forem mantidos nesse regime somente nas fases de reprodução, maternidade e creche. Após a finalização da fase de creche, que é quando os animais atingem o peso de 25 a 30 quilos, esses leitões devem ser vendidos para a terminação em confinamento. Assim, gente, quando esses animais são terminados em confinamento, eu consigo ter a eficiência econômica desse sistema. Eu consigo com que os animais tenham ganho de peso satisfatório e consigam apresentar índices produtivos semelhantes ao sistema tradicional, que é feito completamente em confinamento. No Siscal, tanto o manejo reprodutivo quanto o alimentar, eles são semelhantes ao sistema tradicional em confinamento. No entanto, gente, o custo de implementação do Siscal ele é muito menor em relação ao sistema tradicional. E, além disso, o custo com medicamentos também tende a ser menor, porque como os animais não estão aglomerados, eles estão sendo mantidos num espaço aberto, o índice de disseminação de doenças se torna muito menor nesse tipo de sistema. O sucesso do Siscal ele irá depender fundamentalmente de 3 aspectos. Primeiramente, do dimensionamento do sistema, do manejo utilizado e da capacidade gerencial do responsável pela granja de criação de suínos. Quando esse sistema é bem planejado, ele se torna uma boa opção para aqueles suinocultores que querem iniciar uma atividade de produção de suínos, porém ainda não podem fazer grandes investimentos. Ou ainda, gente, esse sistema também é considerado uma boa opção para aqueles produtores que já possuem um sistema de produção instalado e pretendem ampliar a produção, ou para aqueles suinocultores que desejam proporcionar um bem-estar aos animais e pretendem iniciar um sistema de produção que seja ambientalmente mais correto e que valorize o bem-estar dos animais. Para a implementação do Siscal, é importante que a área destinada à implementação do sistema de produção seja subdividida com a formação de piquetes. Esses piquetes devem dispor de boa cobertura vegetal, né? E eles devem ser delimitados, ou seja, cercados por fios ou telas de arame eletrificados por uma corrente elétrica alternada. Essa divisão de piquetes e a delimitação desses piquetes é importante para dividir os animais de acordo com a fase de criação. Além disso, também, gente, é importante que se estabeleça o sistema de pastejo rotacionado. Esse sistema de pastejo rotacionado, o que significa? Significa eu estabelecer um tempo de ocupação para aquela determinada área e estabelecer um tempo de descanso para aquela determinada área. Ou seja, os animais permanecem um tempo naquele piquete e depois desse tempo eu faço a rotação das pastagens, ou seja, eu direciono aquele lote a um novo piquete. E aquele piquete, o qual estava ocupado, ele vai passar por um período de descanso. Esse período de descanso é importante para quê? Para facilitar o rebrotamento da pastagem, né? E diminuir os impactos ambientais causados pela criação de suíno, bem como, gente, a minimização dos efeitos causados pelo pastejo agressivo dos suínos em relação ao solo. Quem aqui já criou suínos sabe que eles têm o hábito de ficar fuçando o solo e ficar revolvendo o solo. Isso ocasiona a compactação daquele solo, tá? E a dificuldade também de rebrotamento e reconstrução rebrotamento da pastagem e reconstrução daquele solo onde os animais estão ocupando. Na escolha da área, é importante verificar a qualidade do solo e a pluviometria da região. Além disso, é importante que os terrenos tenham uma declividade de pelo menos 15% para facilitar a decomposição dos resíduos. E os piquetes, gente, podem ser subdivididos da seguinte forma: piquetes de gestação, lactação,
cobrição, piquete destinado à separação, né, dos reprodutores, piquete para animais de reposição e o piquete creche, que é onde os animais vão ficar após o desmame até atingir o peso de 25 a 30 quilos. Daí, então, eles serão destinados, podem ser comercializados para a terminação em sistema de confinamento. É importante, gente, que os piquetes sejam cercados por fios e ou telas eletrificadas para delimitação das áreas, né, e divisão dos animais por fase de criação. Todos os piquetes devem dispor de bebedouros e coxos para ração e cabanas para abrigo dos animais. Os suínos, gente, eles sofrem muito pela incidência de raios solares. Eles, principalmente na fase adulta, eles sofrem muito estresse pelo calor. Portanto, é importante que esses animais sejam criados em ambientes com sombra, tá? Para que eles tenham um maior conforto térmico e assim possam ter bons índices produtivos. Outra recomendação importante também é que essas instalações sejam móveis, tá? Principalmente para diminuir os impactos causados ao solo pelo pisoteio constante dos suínos, principalmente nas áreas próximas aos comedouros e bebedouros. A área disponível para cada matriz instalada deve ser de pelo menos 600 a 900 metros quadrados. Já na creche, gente, cada creche deve alojar pelo menos 2 a 3 leitegadas, com espaço de pelo menos 50 a 70 metros quadrados por leitão instalado. O pastejo deve ser do tipo rotacionado, que, como eu já disse a vocês, facilita o adensamento da forragem e a recuperação dessa forragem, né, provocando um enraizamento profundo e, além disso, favorece a melhor distribuição dos dejetos e o combate às verminoses dos animais, então já melhora também o manejo sanitário desses animais. O período de descanso recomendado para cada piquete deve ser de pelo menos 30 a 35 dias. Portanto, o produtor ele deve dimensionar a criação dele, o sistema de criação dele, fazendo com que cada piquete, gente, após o término de um ciclo de criação, ele permaneça em descanso por pelo menos 30 a 35 dias. Em relação ao dimensionamento das cercas, para os piquetes de cobertura, pré-gestação e gestação, né, essa cerca deve dispor de 2 fios de arame, de 35, com altura de 35 e 60 centímetros do solo. Por quê? Aqui eu já estou lidando com animais adultos. Já para o piquete maternidade, onde eu tenho os leitões neonatos, né, os animaizinhos recém-nascidos, essas cercas devem ser dimensionadas a uma altura de 15 centímetros, 30 e 60 centímetros em relação ao solo. Portanto, piquete de cobertura para gestação e gestação, abrigo de animais adultos, somente 2 fios. Maternidade, abrigo de animais pequenos, leitõezinhos recém-nascidos, 3 fios com altura de 15, 30 e 60 centímetros em relação ao solo. No dimensionamento dessas cercas, a distância entre as estacas deve variar de 6 a 9 metros e os corredores, gente, que dá acesso a esses piquetes devem ser largos, com pelo menos 4 a 5 metros de largura para facilitar o acesso aos animais, né, e a distribuição dos insumos. Aqui eu trouxe para vocês o exemplo, né, de como as cercas podem ser dispostas. Aqui do lado direito a cerca com os 3 fios e do lado esquerdo como deve ser dimensionados os corredores, tá? Para facilitar tanto o deslocamento dos animais quanto o provimento de insumos. Em relação aos comedouros, esses também devem ser construídos com materiais leves, de preferência móveis, podendo ser construídos de madeira, metal ou pneu cortado, o que irá facilitar o seu deslocamento dentro do piquete. E esse deslocamento, gente, é importante principalmente para evitar a ação constante do pisoteio dos suínos, já que esses animais eles costumam ter um pastejo muito agressivo em relação ao solo, e a área onde está disposto o comedouro provavelmente será a área onde os animais irão se movimentar mais.
Tá? Os comedouros da maternidade, de preferência, devem ficar próximo à cabana, né, localizados à sombra, em local plano e seco. O armazenamento médio do comedouro para a maternidade deve ser de pelo menos 40 quilos de ração. E durante a maternidade, gente, a ração ela deve ser fornecida à vontade aos animais. Daí a importância do comedouro estar localizado em um local adequado, né, e de preferência coberto. Na creche, esses comedouros já têm um outro tipo de confecção, ó, como vocês podem ver, esse comedouro alternativo aqui à direita da imagem. Ele deve dispor de pelo menos 10 a 12 bocas, né, para facilitar com que vários animais tenham acesso ao mesmo tempo. Deve dispor de uma capacidade de armazenamento médio de pelo menos 70 quilos de ração. E durante a fase de creche, gente, a ração também deve ser fornecida à vontade aos animais. Os bebedouros, gente, também têm influência direta sobre o desempenho da criação, porque, como a professora Tamires já deve ter falado na aula dela para vocês, os animais eles não gostam de tomar água suja, tá? Se você quer saber qual é a água que você deve fornecer para o animal, a resposta é a água da qual você beberia. Então, essa é a água adequada para dar ao animal. Principalmente animais que ingerem ração, eles têm que beber água para poder ingerir a ração de forma adequada e fazer a conversão alimentar e ter bons índices produtivos. No Siscal, gente, a rede hidráulica ela deve ser confeccionada em tubos PVC rígidos que permitam uma boa vazão, né, para abastecimento de água do sistema. A canalização deve ser enterrada a uma profundidade de pelo menos 35 centímetros em relação ao solo para evitar o aquecimento da água. Esses bebedouros devem ser limpos diariamente, de preferência eles devem ficar localizados também em local sombreado, né? E a caixa d'água que vai prover água para esses bebedouros deve ficar localizada de preferência em um ponto mais alto do terreno. Para as matrizes, é recomendado que seja um bebedouro para cada 1 a 7 matrizes e na creche, gente, deve dispor de um bebedouro para cada 1 a 12 leitões. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de cabanas, né? Essas cabanas, elas são importantes para proteger os animais dos estresses causados pelo calor excessivo e, além disso, gente, abrigar os animais durante as chuvas, tá? Essas cabanas, elas podem ser do tipo galpão, né? Como vocês estão vendo aqui na imagem, chalé ou do tipo iglu, tá? Elas podem ser desse tipo, ó, ter uma única entrada na frente ou ter duas entradas, duas seções abertas em lados contrários. Durante a fase de gestação, gente, esses abrigos devem dispor de pelo menos 4,5 metros quadrados por matriz na fase de gestação. E durante a fase de lactação, essas cabanas devem dispor de um espaço de pelo menos 9 metros quadrados por matriz durante a fase de lactação. Após 25 a 30 dias de vida, os leitõezinhos são desmamados e são destinados aos piquetes creche. Esses piquetes, gente, também devem dispor de cabana. E essas cabanas para abrigo desses animais devem ser formadas por uma única entrada, acrescidas de um assoalho, ou seja, de um piso. Esse piso, gente, pode ser feito por serragem, maravalha, casca de arroz ou algum outro material que seja capaz de absorver o dejeto dos animais. Essas cabanas devem abrigar 2 a 3 leitegadas e dispor de um espaço de pelo menos 70 metros quadrados por leitões. Os animais ficam na creche até alcançarem o peso de 25 a 30 quilos. Os suínos, alunos, principalmente na fase adulta, eles sofrem muito estresse pelo calor. Eles são muito sensíveis à incidência de raios solares. Daí o comportamento desses animais de se enrolarem na lama, né, e de ficarem cobertos por lama. A lama, gente, ela funciona para a pele dos suínos como se fosse um protetor solar. Tá? Então, ele não se enrola na lama porque ele é um porco, não. E sim para se proteger da incidência dos raios solares.
Por isso, é tão importante que em todos os piquetes destinados à criação de suínos, a gente tenha sombreamento natural ou artificial, né? E quando eu tenho sombreamento artificial, eu posso utilizar aí sombreadores móveis, como vocês estão vendo aí na imagem, com espaço de pelo menos 3 metros quadrados por matriz durante as fases de lactação e gestação. Né? Já para os piquetes do reprodutor, esses sombreadores devem dispor de pelo menos 9 metros quadrados por animal adulto, para abrigo desses animais, e na creche os sombreadores devem ter pelo menos 0,8 metros quadrados por animal alojado. Em relação ao manejo nutricional adotado no Siscal, as rações que os animais ingerem, elas devem ter a mesma composição energética e proteica das rações que são utilizadas na nutrição dos animais que são criados em sistemas confinados. Até porque aqui, gente, a gente quer os mesmos ganhos dos confinamentos tradicionais, ou mesmo que eu não tenha o mesmo ganho, mas eu quero um ganho muito aproximado ao sistema confinado tradicional. É importante vocês observarem aqui, né, que principalmente durante a fase de lactação e após o nascimento dos animais até a finalização da fase de creche, a alimentação ela é fornecida à vontade e principalmente durante a fase de lactação a gente tem uma ração com uma maior porcentagem de proteína bruta, tá? O que vai ser justificado pelo fato desse animal ter uma demanda nutricional maior durante essa fase que está amamentando os filhotes. Em relação ao manejo reprodutivo empregado no Siscal, as fêmeas, após o desmame da leitegada, a gente recomenda-se que elas sejam destinadas a piquetes localizados próximos aos piquetes dos reprodutores. Nesse tipo de sistema é recomendado que a gente tenha um reprodutor, ou seja, um cachaço, para servir 15 a 20 fêmeas. No momento em que as matrizes estão nesse piquete, é importante que se faça a observação do cio. O que é isso, professora? O tratador deve analisar, observar esses animais 2 a 3 vezes por dia. No momento em que ele nota a manifestação de sinais de cio por parte da matriz, essa matriz ela é deslocada, transferida para o piquete do reprodutor, para que assim possa ser realizada a cobertura. Após a cobertura, essas fêmeas são levadas aos piquetes de gestação. Esses piquetes de gestação, gente, eles são coletivos e após 21 dias é realizado o diagnóstico de gestação desse animal. Se o animal estiver com gestação positiva, né, ele continua nesses piquetes coletivos, que são piquetes de gestação, com capacidade média para 10 matrizes. E 5 a 10 dias antes do parto, esses animais são transferidos para os piquetes maternidade. Esses podem ser individuais ou coletivos. E os piquetes maternidade, eles são importantes para que os animais se adaptem àquelas cabanas maternidade e possam construir os seus ninhos, né? É importante, gente, que nesses piquetes maternidade se mantenha um afastamento de pelo menos 20 metros entre as cabanas para poder facilitar o alojamento desses animais durante o momento do parto. Em relação ao manejo sanitário, as práticas de manejo dos recém-nascidos no Siscal seguem as mesmas recomendações que já são usualmente realizadas nos sistemas tradicionais. Ou seja, no primeiro dia se faz a uniformização do tamanho e peso dos animais. No segundo dia é realizado o corte dos dentes, caudas e a aplicação do ferro, que é variável, porque, segundo os produtores, né, e a maioria dos relatos na literatura, os animais criados nesse tipo de sistema eles têm uma menor incidência dessa deficiência de ferro, então essa aplicação do ferro, nesse caso aqui, dos animais serem criados nesse sistema de criação ao ar livre, ela pode ser dispensada. No sexto dia é feita a identificação dos animais, que pode ser por esse sistema aqui, como está na imagem à direita de vocês, por moçagem, que é essa identificação feita nas orelhas dos animais, ou com a utilização dos brincos.
Do 7º ao 10º dia é feita a castração dos animais, né, que são destinados ao corte, e a aplicação de antiparasitários. Em geral, gente, o desmame nesses animais é feito entre os 25 e 35 dias de idade. E geralmente os leitõezinhos nascidos ao ar livre, eles se adaptam facilmente às mudanças ambientais e ao estresse causado pelo desmame, né? E sendo assim, esses animais eles também costumam apresentar um maior consumo alimentar quando comparado aos leitões mantidos nos sistemas convencionais, durante essa fase de transição que compreende o desmame. Ainda em relação ao manejo sanitário, ao se adquirirem, né, ao fazer a compra de matrizes, é importante que essas matrizes sejam oriundas de granjas livres de doenças como a brucelose, leptospirose, toxoplasmose e doenças de Algesic. Todas essas doenças são doenças infecciosas e de grande importância na suinocultura, né, porque causam grandes perdas produtivas nos animais. É importante que se faça exames semestrais dos animais, principalmente exames parasitológicos e sorológicos para as doenças mais importantes, né, e principalmente também quando a gente tem incidência dessas doenças em regiões próximas da onde está se produzindo suínos. E também, gente, nesse sistema aqui pode ser utilizado antiparasitários, ou seja, antihelmínticos diretamente na ração de forma contínua a fim de prevenir a incidência de parasitas, tá? De verminoses. Ainda sobre o manejo sanitário de suínos, existem muitas vacinas disponíveis no mercado para atender a suinocultura. Porém, gente, a decisão do produtor sobre quais vacinas utilizar deve depender de uma avaliação individual de cada região onde a granja está localizada, né? Então, o produtor ele deve avaliar quais são as principais doenças que costumam aparecer ali dentro da região onde a granja dele está inserida, né, para poder minimizar, ou seja, diminuir os riscos dessas perdas econômicas oriundas da contaminação do rebanho por essas doenças. Sendo assim, gente, um programa básico de vacinação inclui essas vacinas que eu estou trazendo aqui no quadro para vocês, que são a vacina contra a parvovirose, colibacilose, rinite atrófica e pneumonia enzootica dos suínos. E agora, alunos, eu trouxe para vocês alguns dos pilares, né, relacionados ao sistema de produção de suínos que a gente deve levar em conta ao se comparar, né, o Siscal, que é o Sistema Intensivo de Suínos Criados ao Ar Livre, em relação ao Siscom, que é o sistema tradicional de criação de suínos em confinamentos. Né? Primeiramente, gente, é importante a gente refletir sobre os custos de implantação. Né? No Siscal, a gente tem a possibilidade de utilizar instalações alternativas e, portanto, os custos de implantação do Siscal ele tende a ser menor em relação ao Siscom. O nível de estresse também no Siscal ele é menor, né, porque os animais são criados em ambientes abertos e, portanto, eles têm a liberdade para expressar o comportamento natural da espécie. É importante também a gente comparar os índices zootécnicos, a sanidade do plantel e a nutrição dos animais, né? Lembrando que a sanidade do plantel no Siscal, ela possui alguma vantagem sobre o sistema confinado, devido, como eu já falei para vocês, ao baixo nível de estresse dos animais. Né? E os índices de produtividade no Siscal, apesar de serem normalmente menores do que os sistemas confinados, né, quando a gente compara aí a rentabilidade dos dois sistemas, o Siscal pode até sair ganhando, né? Ele pode ter até maior vantagem em relação do menor custo de implantação em relação ao Siscom. No Siscal, portanto, a gente tem a maior possibilidade de controle de doenças, né, devido aos animais não estarem aglomerados e dividirem um espaço pequeno. Os índices de produtividade, a gente tem que levar em conta também não só o rendimento final da carcaça do animal, mas também os custos com a implantação do sistema e o manejo de resíduos também, gente. Porque no Siscom a gente tem um fator muito negativo,
que é o incorreto destino dado ao acúmulo de dejetos, né, tornando aí a suinocultura, principalmente em sistema confinado, uma das grandes vilãs da poluição de mananciais de água, onde essas granjas estão normalmente instaladas. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem, né, mostrando a comparação entre os dois sistemas. Vocês podem observar que no Siscom os animais ficam confinados, né, geralmente mantidos em gaiolas individuais, principalmente durante a fase de terminação, né. Esse sistema, quando bem manejado, gente, quando a gente tem um controle de resíduos e controle, principalmente o controle sanitário, ele tem altos índices produtivos. No entanto, quando o Siscom ele é mal manejado, a gente tem uma maior possibilidade de perdas econômicas devido ao acometimento rápido, né, da maioria dos animais, porque os animais estão aglomerados. E além disso, gente, quando ele é mal manejado, a gente tem animais muito estressados e que, embora estejam sendo alimentados com rações de qualidade, esses animais eles não têm uma boa conversão alimentar porque eles estão estressados num ambiente sujo e que limita a movimentação deles. E aqui eu trouxe uma imagem também para vocês, comparando, né, os animais durante a fase de maternidade. À direita, vocês têm o animal criado no sistema confinado durante a fase de maternidade, onde a fêmea ela fica o tempo inteiro nessa gaiola de maternidade, que a gente chama que é gaiola de amamentação. Aí, nessa gaiola, a fêmea não tem o contato direto com os leitõezinhos, né? E ela fica, gente, nesse espaço limitado, porque para prevenir a possibilidade de esmagamento dos leitões quando a fêmea vai se deitar. Quem já criou suínos aí sabe que quando os animais vão se deitar, eles se jogam para o lado, né, literalmente. E aí, quando a gente não tem essa gaiola aqui, os produtores acreditam que tem uma maior possibilidade de esmagamento dos leitõezinhos pela fêmea, tá? E aqui, por outro lado, gente, na esquerda e nessa imagem abaixo, vocês veem aí o animal, né, caminhando livremente com os leitõezinhos aí na cabana, né? E a gente observa que o animal ele está livre, expressando o comportamento natural dele de uma forma assim que visualmente, né, a gente percebe que tem uma preocupação com o bem-estar animal e que os animais estão em uma postura muito mais confortável em relação aos animais criados em sistemas de confinamento. Alunos, em relação ao sistema intensivo de suínos criados ao ar livre, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Estou à disposição de todos para eventuais dúvidas. Um abraço a todos e fiquem com Deus.